Oi, tudo bem? Hoje a gente está aqui no nosso Janela do Cotidiano e nesse quadro Conversa do Cotidiano dentro do Janela, hoje a gente trouxe uma pessoa muito importante, muito bacana. Importante porque faz um trabalho bacana, importante porque é uma pessoa de luz, importante porque vai nos trazer algumas explicações, alguns ensinamentos sobre a doutrina espírita, sobre a própria vida e tal. Ele chama Bel Neves Alpendre, é uma pessoa muito especial, ele já está no kardecismo há muito tempo, trabalhou em banco, é uma pessoa muito afetiva também, e também é uma pessoa muito séria. Tudo bem, Abel? Bem, obrigado pela oportunidade, Reinaldo. Que bom que você está aqui. Então, eu queria que você falasse da sua juventude e do seu despertar para a espiritualidade. Logo cedo, né? Bom dia acima de tudo, né? Bom dia. Logo cedo, meu pai, minha família sempre foram muito católicos, meu pai principalmente, então a gente frequentava a igreja católica, meu pai de uma forma muito assídua principalmente. E a partir dali a gente começou a ter o contato com a religião. Mas essa religiosidade, a questão da religião, já tinha alguma coisa muito assim forte dentro de mim. E a gente sentia isso de alguma forma, que tinha uma coerência com aquilo que o meu pai ia na igreja, né? Então eu frequentava a igreja católica aos domingos à noite. Depois a gente começou a frequentar no período da manhã, os domingos de manhã. Só que eu gostava mais da noite. Só que domingo de manhã é o que tinha mais jovens. Mas ao mesmo tempo eu queria mais a parte da noite. Interessante, né? Uma coisa. E foi passando o tempo, mas algumas questões internas eram um pouco superlativizadas por mim, que eu sentia que eu não estava compreendendo bem. Tanto que eu tinha muito aquela coisa de alguma coisa de culpa dentro de mim, que eu tinha que me ajoelhar na frente do santo. Então eu ia na igreja de São Judas, ficava lá na frente de São Judas, sentia a necessidade de me ajoelhar e ficava horas fazendo prece, só que eu suava e aquilo era uma coisa assim um pouco meio fora do normal, né? Desconfortável ou confortável? Desconfortável. E isso que ao mesmo tempo eu me sentia como se uma obrigação minha interna, ou uma culpa, não sei o que me movia ali. Ao mesmo tempo que tinha um lado bom, ao mesmo tempo aquilo me desconfortava, não era... E foi passando o tempo, fizemos lá o catecismo, tivemos muita proximidade com o padre da época, era muito assim, cabeça boa, então ele orientava bem, e a gente participou de muitas coisas de coroinha, fomos coroinha, eu, meu irmão, os amigos, tal, e foi passando. Mas com o tempo, e aí veio um momento da enfermidade do meu pai. O meu pai começou a ter uma leucemia, e eu tinha lá pelos meus 9 anos, eu estou falando, então, isso tudo antes eu estava com meus 6, 7 anos. E com os 9 anos meu pai teve a leucemia, e aí foi todo durante 3 anos, uma dificuldade grande. Só que nesse período a minha tia... Dificuldade emocional e dificuldade financeira também? Dificuldade física, emocional, financeira nem tanto, mas quem era o provedor era meu pai, mas meu pai tinha alguns recursos, então ainda dava para tocar, mas a questão da correria com ele, porque só ele que dirigia o carro, né, minha mãe tinha que ir para cima e para baixo com ele, e nós éramos pequenos, mas ao mesmo tempo, nesse período do meu pai... estar com a leucemia, teve um momento que a minha tia nos trouxe aí a possibilidade de conhecer a doutrina espírita, através do quem? Do Dr. Rezende. O Dr. Rezende foi o fundador da casa que a gente frequenta até hoje, e ele era cirurgião, ele era dentista, cirurgião dentista, né? E ele chegou a cuidar uma época do meu pai e das minhas tias. Através deste contato é que a minha tia começou a vir na casa de Paz e Amor, que é o centro espírita que a gente frequenta. E dali, meu pai estando com a enfermidade, um dia começaram a falar, por que não trabalhar, dar um passe no meu pai em casa? E a gente mora aqui na região do Tatuapé, e começaram então a levar, né, o evangelho no lar.
meu irmão olhava aquilo, não entendia nada, mas aquilo foram os primeiros sinais, né? E a partir dali a gente começou a tomar um contato com a doutrina espírita, com o centro espírita, vamos dizer assim. A doutrina ainda não, né? Com o centro. Então nós começamos a frequentar o centro. Então eu ia de domingo à noite na igreja, e ia na segunda-feira à noite no Paz e Amor, assistir palestra. E o pessoal vinha dar passe no meu pai. Então começou a ter essa dinâmica. Nesta dinâmica eu comecei a ter uma coisa assim, eu ouvi algumas coisas lá que faziam sentido. E algumas questões que eu tinha muitos questionamentos, aquilo começou a me dar uma clareza para mim, que eu falei, poxa, interessante isso aqui. Eu tinha o quê? Meus 10 para 11 anos ali, porque meu pai veio a falecer, eu tinha 11 anos de idade, e meu pai tinha 46, né? Então, ali começou a despertar interesse. E mesmo na infância, só um parênteses, na infância, você sempre foi uma pessoa muito de refletir, de pensar, Sim, é como se você fosse uma criança, mas tivesse um lado adulto de pensamento, de olhar para a vida com tentativa de entendimento. Exatamente. Tanto que às vezes eu olhava para o céu, olhava assim, eu falei, meu, mas como é que é esse mundo, né? Eu olhava a estrela e aquilo começava a me dar um nó na cabeça, que me fazia até mal, porque eu não conseguia responder. Eu falei, mas o que tem além? Nossa, é uma coisa interessante, né? Que a gente às vezes tem... Você sentia saudade olhando para as estrelas? Eu sentia uma angústia de alguma coisa que eu não sabia dizer o que era, e ao mesmo tempo eu não tinha respostas. E quando eu ficava no vácuo, eu me sentia mal, a ponto de eu me fechar e eu não sabia trabalhar isso comigo. Tinha momentos, foram alguns poucos momentos, que a minha tia tinha que conversar comigo para me tirar de um certo transe, que não era mediúnico, mas era um transe anímico emocional, que eu ficava assim travado. Então eu tinha algumas questões que eu falava, meu Deus, né? Eu sei bem o que é isso. E esses questionamentos, ao mesmo tempo que eu não tinha resposta, me causavam medo. E isso me causava um transtorno. Bom, aí com a doutrina espírita, que foi alguma coisa que foi acontecendo que eu nem esperava, né? A vida foi me levando através dessa questão do meu pai, da minha tia, que também nos levou, e aí eu fui conhecendo. Então eu frequentava domingo à noite, segunda-feira à noite o Paz e Amor. Domingo à noite a igreja, segunda-feira o Paz e Amor. Só que passado um período, eu comecei a clarear um pouco mais a mente com aquilo que eu ouvia lá. E aí eu comecei a ler um livro, Laços Eternos, que foi o primeiro livro espírita da Zíbia Gasparetto. Aquilo, nossa, eu me emocionei demais com aquela narrativa. Uma história fez muito sentido, muitas coisas ali, e aquilo começou a me ajudar a despertar e me libertar. Então aí depois de um certo tempo, meu pai já havia desencarnado, eu ainda estava lá com meus 12, 13 anos, 14, né, já estava na 8ª série com essa idade, e ali eu comecei a ter contato com a mocidade espírita através de um amigo meu, que está até hoje na casa também, que era o amigo mais zoeiro, aquele mais assim que mais aprontava na escola, uma pessoa de uma alegria natural, que isso me contagiava. E um dia ele me convidou para ir num centro espírita onde ele fazia parte da mocidade, e eu fui, né, conhecer. E quando eu vi ele fazendo uma prece, aquele cara que era brincalhão, zoeiro, né, que a gente falava, né, que era... Eu falei, meu Deus, eu abri o olho na hora e falei, tem certeza que é ele que está fazendo essa prece, né? Aquilo me tocou, porque eu percebi uma alegria com uma seriedade, mexeu comigo. Mexeu de uma forma que eu... Você enxergou uma luz ali? Enxerguei uma luz, que dava para ter alegria e seriedade ao mesmo tempo, e que eu trago isso de uma forma, né? Uhum. Dali em diante ele quis me convidar para participar. Aí eu vim para a mocidade do Paz e Amor, conhecer, mas não gostei no começo. Acho que a minha faixa etária ainda era muito jovem para aqueles que estavam lá, eu e meu irmão, né? A gente foi e não gostamos. Eu não gostava muito desse negócio de estar com jovem, de ficar... Eu tinha uma coisa com mais velhos. Interessante. Aí o pessoal fala, não, que a juventude... Eu falo, não sei, vai ser aquela coisa de mimimi e tal, não tô afim, né? Mas depois, passado um período, aí eu já vou pular aí para uns 17,
16, 17, 18 anos, talvez, não me lembro direito. Mas eu e meu irmão, a gente já estava na faculdade, né? Já tinha... E eu tava numa fase que eu não estava namorando, meu irmão estava namorando e tal, e eu ficava em casa, eu não curtia muito sair de sábado à noite para ir com os meus amigos. Cheguei a tentar, mas Não era tão não era. Aí andar de carro, aquelas coisas, né, paquerar. Eu não tinha muito isso na minha coisa, eu não me satisfazia dessa forma. Você diria que você era mais introspectivo? Introspectivo. Só para você ter uma ideia, abrindo aí, quando eu saía com os meus amigos para viajar e a gente ia para o interior, às vezes eu gostava de ficar sentado numa varanda, olhando a vida ali, enquanto meu irmão, o pessoal todo, pô, vamos lá, não sei o quê. Às vezes eu ficava lá e todo mundo me chamava de velho. Falei, você é um velho, né? Até meu irmão brigava comigo e falava, putz, você é um velho, cara. E eu falava assim, não, mas calma, vamos ficar calmo aqui um pouquinho, vamos curtir um pouquinho esse momento aqui, tá gostoso. Aí os caras olhavam com a cara de estranho pra mim. Mas tudo bem, até eu me sentia estranho, mas eu falava, tô me sentindo tão bem que eu vou curtir esse momento. Aí eu ficava lá olhando, então o pessoal zoava bastante comigo, né? E nesse sentido. Mas aí foi passando, a gente começou a ter aquela necessidade de algo mais. E um dia o meu irmão, ele foi o grande responsável, né? Ele, vendo que eu estava introspectivo, e tem essa diferença, eu sou mais introspectivo, meu irmão é mais extrovertido. E aí o meu irmão falou, estou preocupado com você, nós vamos para a mocidade. Nós vamos lá, porque você não está legal, que você está muito fechado, muito... E eu estava mesmo, né? Eu falei, mas isso aí é chato, né? Eu falava, putz, esse negócio de jovem lá, ficar falando aquelas coisas, eu achava um pouco meio... Mas ele me fez sair de casa, eu e ele, a pé, aqui no bairro, fomos andando alguns quarteirões, chegamos no Paz Amor, na sede antiga, na rua Butucatu, e lá tinha uma portinha de madeira, eu lembro até hoje, que ele abriu a porta e falou, te trouxe até agora é você que... Eu falei, mas você vai me deixar sozinho? Eu falei, não, eu vou entrar, mas é você que vai primeiro. E aí nós entramos os dois e foi muito legal, porque ali nós encontramos um grupo um pouco menor do que aquele anterior e estava tendo uma dinâmica de conversar sobre diversos assuntos. E eu e meu irmão, nossa, a gente falava pelos cotovelos, porque a gente começou a colocar um monte de coisa para fora. Dali em diante marcou o meu início na doutrina espírita, porque ali eu me encontrei. Me encontrei porque tinha pessoas que estavam ouvindo, a gente estava conversando coisas que para mim faziam sentido e as pessoas também estavam... E sua alma estava encontrando respostas que você precisava. E foi. Quando a gente tem o contato, quando a nossa alma é tocada, eu acho que é o momento mais divino que a gente vive. É isso mesmo. Isso acontece em alguns momentos da vida. Eu sempre digo para as pessoas, quando você é tocado pelo divino, aproveita. É que nem aqueles momentos de felicidade, aquele dia que você está feliz, é isso aí. Curte aquilo. Curte aquilo, é verdade. Curte aquilo porque aquilo é um presente. E foi um presente, viu, Guinaldo? Eu vou te falar que foi assim uma realização, não sei, algo que nos realizou naquele momento, eu e meu irmão, que os dois, a gente começou a ter aquela vontade de estar todo domingo lá. O encontro era domingo de manhã. Então todo domingo de manhã a gente não faltava. Então a gente ia e gostava, e gostava, e gostava. Depois o centro espírita mudou de endereço, que veio aqui perto, né, aqui próximo da praça, e a gente foi também. Nisto que nós fomos, a gente já estava na faculdade, já estava dentro, eu já trabalhava, meu irmão também, mas aí o que aconteceu? As pessoas que coordenavam aquela mocidade tiveram que, por motivos pessoais, cada uma se afastaram. Então a gente estava lá 1 ano e meio, mais ou menos, na mocidade, e tinham uns 25 jovens. E aí o meu irmão também não podia estar muito, eu que fiquei mais, e no final das contas acabei ficando eu na coordenação da mocidade espírita, sem conhecer necessariamente com profundidade a doutrina espírita. E foi ali que eu comecei a estudar. Porque também tem isso comigo, né? Sempre quando eu tenho alguma coisa que me dá uma responsabilidade, é interessante, né? A gente fala que quando vem a responsabilidade parece que acende alguma coisa dentro de mim e aí eu falo, não, é para mim. Quando você começou a ler os livros do Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, todos os outros, qual a sensação que você teve? Eu comecei a me sentir seguro.
Eu tenho um amigo que foi um cliente meu, e um dia eu falei para ele e tal, e ele é ateu, ele era ateu assim, mas eu sempre falo aqui nos meus programas que eu adoro os ateus porque eles são pessoas incríveis, Excelente. são pessoas que fazem trabalho voluntário, são pessoas que ajudam o E tem um próximo, pensamento crítico e tem um interessante. pensamento. E esse meu amigo especificamente, inclusive ele repudia tudo que eu faço, mas é muito engraçado porque ele me chama para tomar café, porque ele quer conversar. E eu me faço de bobo e vou. Uhum. E vou porque eu gosto dele e eu sei que ele tem um bom coração. E aí um dia ele começou, eu emprestei para ele o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Falei para ele, dá uma lida. Ele começou a ler. Ele me ligou numa madrugada falando, cara, isso aqui é física quântica pura. E Olha. aí ele começou a entender o processo. Nossa, que bacana. Por isso que eu estou te perguntando sobre a sensação que você teve. E foi uma sensação de segurança, porque justamente aqueles momentos de conflito que eu tinha, de não conseguir ter algumas respostas, aquilo me causava como se fizesse assim uma escuridão na minha frente, eu não conseguia enxergar, e me dava assim até um sufoco. Eu falei, meu Deus, eu não consigo ter resposta para isso, e ficava com medo, e aí eu tentava não pensar, mas ao mesmo tempo aquilo me incomodava. É interessante isso, né? Para cada um acontece de um jeito, mas para mim, como eu sou muito questionador, e era questionador bastante, aquilo eu questionava de uma forma que me fazia mal, porque eu não tinha resposta, mas ali quando eu comecei a estudar, eu comecei a ter uma leveza, mas ainda assim me acompanhou sempre, e isso eu tenho que deixar claro, sempre me acompanhou um ar de dúvida, mas aquela dúvida um pouco, como é que eu tenho uma palavra mais assim, muito feroz dentro de mim, assim, será que é verdade? Desconfiança. Desconfiança, isso. Uma desconfiança. Sempre eu tive isso comigo. E isso me atrapalhava. Em alguns momentos me atrapalhou. Me atrapalhou no sentido de eu deixar fluir aquilo que eu podia deixar fluir. Então, foi um trabalho que eu tive que fazer ao longo do tempo, inclusive em terapia, para trabalhar estas minhas desconfianças, mas que ao mesmo tempo eu lutava com elas, não para que elas dominassem. Então eu tentava transformar elas de uma forma que me ajudassem a buscar, se fosse um estímulo, e não uma coisa. Mas em que momento me atrapalhava? Me atrapalhava quando eu ficava internamente travado. E quando eu ficava travado, eu não deixava fluir nem o meu amor, nem sabe quando a gente... Talvez seja uma resistência inconsciente, né? É algum medo de algumas coisas inconscientes que eu acho que eu já... Porque quando a gente procura uma verdade, né, e não existe verdade absoluta. Existem verdades. Exato. Né? E verdades que pode funcionar de um jeito para ti, de um jeito diferente para mim, e a gente coloca... Todas as vezes que eu me aproximei dos livros espíritas e tal, eu sempre tive uma boa impressão. Uhum. Aquilo nunca foi uma coisa desconhecida para mim. Eu tinha alguma coisa que era assim, aí eu fazia as minhas preces, né? Para que eu pudesse deixar libertar em mim dessas coisas, dúvidas que eu chamava dúvidas assim, inquietantes, que não levavam a nada. Porque tem a dúvida, o questionamento que te leva, né? Mas se você deixa ficar naquela coisa tipo uma mula parada ali que não vai nem para frente nem para trás, aquilo te faz mal. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo e buscar. Então eu sempre busquei. Tanto que eu também percebi uma necessidade de buscar uma terapia em algum momento lá na frente, e não foi, ainda demorou muito tempo, porque eu percebi que eu precisava me encontrar. Então a doutrina espírita começou a me ajudar bastante a me libertar, no sentido de dar explicações, mas eu percebi que eu também precisava trabalhar alguma coisa emocional, que não é só tomando passe, você lê. E tem uma coisa que é importante falar para as pessoas, né, eu acho que isso é importante, é assim, com que óculos você está lendo a doutrina? Com que óculos você está lendo aquele livro? Se você estiver lendo e chegar um momento que você está sentindo que ainda você não está conseguindo destravar algumas coisas, é o momento de você buscar uma terapia para te ajudar. E foi esse momento que eu percebi também. Por quê? Se você, dentro de você, está com uma forma de pensamento que você não está conseguindo abrir,
você tem que buscar alguma coisa que é alguma coisa psicológica. Então, às vezes eu falo isso por quê? Porque às vezes muita gente vem para o espiritismo buscar o apoio necessário. Mas tem hora que a gente fala, busque uma terapia. Porque a terapia também vai te destravar para você entender melhor o que você está lendo. Perfeito. E tem isso. Então isso foi uma coisa que me ajudou bastante. O que, como você disse, né? Para algumas pessoas vai entrar com mais facilidade. Para outras vai entrar. Mas se você tiver um bloqueio teu, que a gente, né? A gente é um espírito aí imortal, né? A gente sabe, milenar, traz um monte de coisa. Quais são as questões que eu trazia dentro de mim que eu não sei? Então, na terapia, ela tem uma coisa interessante. As pessoas que têm medo de fazer terapia ou restrições por preconceito, eu digo hoje para todo mundo, façam a terapia. Porque a terapia, ela te liberta. Alguns clientes meus, eu mando eles fazerem terapia. Alguns vão. E alguns param. Mas eles param exatamente no momento em que vai tocar o ponto. E no Kardec é a mesma coisa. Quando a pessoa não consegue trabalhar algum processo que ela precisa se libertar, ela trava também. Exato. Então precisa ter muito cuidado. Ela trava, daí ela sai, ela foge, ela se machuca e ela volta. Exatamente. E ela volta no tempo certo, na hora certa. Exatamente. E onde eu percebi, Aguinaldo, uma coisa importante, eu percebi assim, para as pessoas, na mocidade, que aí eu comecei a coordenar a mocidade, aquilo me fez crescer. Eu era chamado na escola o CDF. Então, enquanto o meu irmão, ele estava na Olimpíada de vôlei, e era um cara ativo. Eu entrei na Olimpíada de matemática, mas eu não era o inteligente, eu era muito esforçado. Eu estudava demais. O meu irmão já era mais tranquilo, mas eu era muito sistemático comigo. E a minha mãe até usava isso às vezes para querer pegar o meu irmão e falar, vê, teu irmão está estudando. Meu irmão ficava até com raiva disso, até hoje a gente brinca disso. Mas o que aconteceu? Eu percebia depois que isso me ajudou bastante no banco, que aí eu entrei com 14 anos no banco, me ajudou a despertar, eu comecei a dar uma reviravolta dentro de mim, de liberdade, de me sentir melhor, porque eu comecei a trabalhar, não pela questão financeira, mas pela questão de eu me interagir com outras pessoas, e comecei também na mocidade falar, meu, tá todo mundo dependendo de mim para eu coordenar isso aqui, né? Então aí montei uma equipe, então tudo isso aí foi um exercício que me ajudou para o banco, me ajudou para a vida, me ajudou assim a abrir a minha mente. Só que chegou um determinado momento lá na frente que eu percebi assim, para as pessoas eu fazia bem. Então assim, dentro de um grupo, dentro do banco, e todo mundo falava assim, nossa, você é calmo, você é um cara que está sempre sorrindo. Sim. É uma característica minha. E do meu irmão também, eu falo sempre do meu irmão, porque a gente é uma característica natural. Porém, eu percebi que algumas coisas eu não estava conseguindo internalizar daquilo que eu consegui expressar. E isso me fazia mal, porque eu falei assim, não é aquela cobrança que a gente sabe que a vida é uma... A doutrina espírita vai mostrando para nós o quanto que a gente vai aprendendo para evoluir, né? A gente fala evolução, mas o mais importante é o quanto a gente faz a cada minuto, a cada dia da nossa vida, naturalmente, né? Não uma coisa... E isso foi me libertando, de uma forma a agir naturalmente. Então a terapia, a doutrina espírita... Aí eu comecei a abrir mais a mente para deixar fluir melhor. Isso é um ponto. Só que eu tive que buscar esta ajuda para poder eu internalizar um pouco mais aquilo que as pessoas viam que eu conseguia transmitir de uma forma natural, porque eu tinha um carinho pelas pessoas, gosto, me preocupo em ajudar, mas eu falei, eu não estou conseguindo me ajudar. No sentido assim, de internalizar isso. E em alguns momentos isso me causava conflitos e me deixava inseguro a ponto de eu não deixar o meu potencial fluir. Então isso foi interessante. Tanto que até me permiti aqui, eu tenho um momento do banco, que eu fiz uma carreira no banco, uma carreira bonita, desde menor estagiário, depois eu fui trabalhando nas outras áreas do banco, fiquei 10 anos numa agência, depois eu fui começar a trabalhar na área de gerência. E num determinado momento eu percebia que eu peguei uma agência, eu queria fazer ela toda em ordem, toda bonitinha, tudo muito organizado, tudo, e na minha terapia eu percebi que eu estava... O terapeuta me fez ver que eu falei, mas o banco está te pagando para você deixar tudo em ordem ou para você também dar resultado, né? E isso começou a fazer sentido, que
você vai pensando, refletindo. Eu sei que eu dei uma destravada e ali eu comecei a dar melhores resultados, inclusive com qualidade na relação com as pessoas. E começou a ser referência. E comecei a ter uma referência boa junto aos outros colegas. E aquilo começou, e eu fiz a minha carreira no banco dessa forma, me abriu a mente, me ajudou demais. Mas por quê? Porque eu comecei a entender que eu tinha um potencial meu que eu podia trabalhar lidando com as pessoas sem ficar preso aos detalhes. E talvez o fato de você entender que a filosofia espírita ela era muito importante, mas ela não precisava ser a única coisa importante na sua vida. Exatamente. Você tinha que unir ela à terapia, a pensamento, estar um pouco flexível para as coisas, e que você também tinha uma vida terrena, Exato. que você precisava trabalhar, prover tua família, tinha que respeitar uma instituição como um banco. Com certeza. Né? Tem gente que fala mal dessas instituições, sim. mas ela é um trabalho. É um trabalho. Né? E é onde você tirava o teu pão para alimentar a si e a sua família. E de uma certa forma, pelo que você me fala, eu vejo você conseguindo construir caminhos e dentro dessa construção você começa a flexibilizar a sua história. Olha, eu vou te falar que a palavra que você está usando é a palavra que eu sempre quis para mim, assim, ser mais flexível comigo. Porque ao mesmo tempo que eu sou flexível, eu era mais flexível com as pessoas do que comigo. Então isso me fazia muito mal. Hoje já não, porque hoje eu já consegui adquirir de todas as experiências. Hoje eu estou me sentindo numa situação muito melhor, dominando, né, trabalhando melhor tudo isso, porque toda a experiência, né, a experiência sempre vai ajudando, mas lidando com tudo isso melhor. Então isso hoje eu levo de uma forma muito mais alegre. E também quando você era aquele garoto que você olhava para o universo e que a sua tia precisava te acolher de alguma forma, Sim. Você tinha um olhar, você tinha uma sabedoria, mas você não tinha maturidade para lidar com aquilo. À medida que você foi crescendo, foi desenvolvendo família, foi desenvolvendo trabalho, foi ajudando profissionais do trabalho a se manter no trabalho, foi fazendo as caridades, a ajuda, você foi começando a construir um ser com mais sabedoria. E quando você consegue ter um mínimo de sabedoria para lidar com os conflitos da rotina e do cotidiano, aí você consegue ter um equilíbrio de falar, pera um pouquinho, eu tenho uma função. Exato. E aí a gente se sente útil. Isso. E quando a gente se sente útil, a gente prospera mais. E quando eu falo em prosperar, não é só sobre dinheiro, é prosperar como alma, como espírito. Tanto que isso que você está falando, aliás, cabe bem, porque no banco, o grande desafio do banco, o que era? Primeiro que eu tenho que falar uma coisa, se você me perguntar, eu gostava do banco, gostava de trabalhar? Não. Do banco. Eu gostava de trabalhar, mas não que eu gostava do trabalho do banco. Que é um trabalho, né, metas, é uma coisa, né, bem... Só que assim, o que me ajudava era a parte espiritual, que me ajudava a dar uma canalizada para que eu pudesse ter condições. Mas o grande ponto era, eu pegava, como eu estive à frente de equipes, de agência, o que eu fazia? Eu falei, o que eu tenho que fazer aqui com essas pessoas que estão comigo e que no banco eu não podia... Você não pode ficar trocando as pessoas, você tem que trabalhar com aquilo que... Então o banco te dá uma loja, né? Te dá um espaço, dá o produto, a marca, e os funcionários estão ali. Te vira. Você é o dono do espaço. E te dá uma procuração, o banco. Só que ao mesmo tempo, eu sempre pensava assim, a responsabilidade é grande. Então, no momento que eu estava me preparando para ser gerente, e que eu fiz um curso breve do banco lá, de 2 meses, eu via profissionais, pessoas que tinham uma gana de querer já ser gerente. Eu tinha um medo, não medo mas um medo da responsabilidade que era grande, porque eu falava assim, meu Deus, esses caras são aguerridos mesmo. Eu já tinha uma preocupação, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou lidar com tudo isso? Né? Então eu tinha uma preocupação. E principalmente lidar com pessoas, né? Para poder fazer o resultado que o banco espera o resultado. Tem que falar. Bom, o que aconteceu lá? Eu tive um aprendizado muito, muito forte, né? Eu acho que assim, foi a grande experiência da minha vida também. Lidar com pessoas para dar resultado ao mesmo tempo tendo a qualidade de vida. Então todo dia de manhã eu tinha que fazer uma reunião com todos para motivá-los a estar lá pensando assim, o porquê que você está aqui,
Por que estamos aqui? Para não pensar só no resultado. Pensar que a gente fazia parte de uma qualidade de vida ali, de familiar, que a gente tinha que desenvolver entre nós. Então, tinha que ter sempre assim, abrindo um espaçozinho aí, um amigo meu foi também ser gerente e estar como gerente, aí ele estava lá no Maranhão, depois ele me ligou e falou, Abel, como é que você consegue todo dia motivar o pessoal? Eu falei, nem eu sei. Aí é que tem cansativo, né? Mas eu gostava. Quando você, todos os dias, tinha que fazer uma reunião para motivar as pessoas, a gente tem que olhar para a vida e entender. Olha como é a sua história. Existe um propósito que a gente tem para a nossa vida, e existe um propósito que a vida tem para a gente. Quando a vida te tirou um pouco do catolicismo e te levou para o kardecismo, ou te levou para a espiritualidade, ela te preparou para que você cumprisse a sua missão ou resgate que talvez você veio fazer enquanto espírito. E foi perfeito. Então o propósito da vida se uniu ao seu propósito. Eu quero ter uma família, eu quero sobreviver, eu quero ser um provedor, mas eu também quero ser um espírito de luz. E o caminho foi perfeito. Porque se você... Agora, não existe vida totalmente feliz e nem vida totalmente sofrida. Existe altos e baixos. Exato. Né? Quando eu passei os piores momentos da minha vida, Abel, eu todas as noites eu ia dormir e falava assim: hoje não foi bom, mas tudo bem, obrigado. Amanhã vai ser melhor. E no dia seguinte, às vezes, não era, depois não era. Um dia foi. Um dia começou a acontecer. Exatamente. Então, quando a gente tem essa ligação com as estrelas, quando a gente sabe que a gente vem de uma inteligência maior do que a gente possa entender, a gente tem essa compreensão. E aí eu estou falando do teu menino, do meu menino, que nasce falando, peraí, que é a existência? Né? Para que eu tô aqui? Aí a gente vai buscar resposta que muitas vezes algumas religiões não têm para nos dar. E eu não tô aqui julgando religião nenhuma, nem quero isso. Todas têm a sua importância. Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. Então, o que importa, até porque quando eu fui uma criança muito sofrida, numa situação muito difícil, as pessoas que me acolheram eram pessoas muito simples, com religiões até consideradas religiões pagãs, e elas me ampararam. Então eu não tenho preconceito com ninguém, e nem quero ter. Eu quero ter respeito. Exatamente. Né? E o que você me traz é a sua história de respeito. Sim, isso. Né? E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que o Paz e Amor, ele faz um trabalho muito bonito com as pessoas, com os moradores de rua. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como legal. É que isso aconteceu? Isso foi interessante, viu? Isso aí é uma história bacana, porque eu e minha esposa nos conhecemos no Paz e Amor. Estamos há 30 anos juntos, e nessas questões de a gente participar de coordenação, eu de mocidade, ela de grupos de estudo, de palestras também. Então a gente tinha as reuniões mensais do Paz e Amor, em que a gente se encontrou. Neste encontro a gente começou a desenvolver a nossa amizade, o carinho, e estamos aí, juntos. Mas no começo, logo que a gente estava namorando, nós conhecemos uma outra trabalhadora da casa, a dona Iracema, que já desencarnou, e também um outro amigo da casa, que é o Divaldo. Os dois, eles propuseram para nós, para mim e para a Sandra, vamos fazer um trabalho na rua, que para mim era totalmente novo, mas que a dona Iracema já tinha uma experiência da vida dela nesse trabalho. Ele falou, vamos. E o Paz Amor não tinha esse trabalho. Então a gente fez na casa dela, né, aqui próximo, na casa dela, e começamos. Faz chocolate, pão, e começamos só os 4 a ir para a rua. Com o carro, um carro, e a gente ia, o Divaldo dirigindo, a dona Iracema na frente, eu e a Sandra como aprendizes ali, tentando entender como é que era. E aquilo dava uma alegria para nós, porque era atender uma pessoa, conversava com outro, dava um chocolate, um pão, então nós começamos a fazer esse processo. Depois, com o tempo, não deu mais para fazer, por questões particulares de cada um, isso passou um período. Eu sei que isso ficou uma semente dentro de nós, não sei exatamente como é que isso no Paz e Amor chegou, se foi através de um e outro entre nós. Eu sei que começou ali algumas pessoas, e aí veio o trabalho que hoje existe no Paz e Amor, que é o chocolateiro. Mas não fui eu nem a Sandra que implantamos.
a gente já tinha aí um relacionamento com as pessoas, não sabemos. Eu sei que depois de algum tempo, trabalhando no banco, eu voltei a fazer um período. Depois eu não pude fazer por conta das atividades, começou a ter mais responsabilidade no banco, não tinha mais horário, aquela coisa toda. O meu irmão Patrício, meu irmão gêmeo, ele estava numa outra fase da vida que ele falou, pô, eu vou bancar isso daí, eu vou fazer. E aí começamos a fazer na casa da minha mãe, onde nós morávamos lá, né? E aí começou a fazer o meu irmão, com mais algumas pessoas também aqui do Paz Amor, e eu também, e a Sandra, quando a gente podia, a Sandra, minha esposa, quando a gente podia, a gente ia junto. Então meu irmão encampou isso daí, também foi um tempo. Depois não pôde mais, um período. Mas essa semente ficou ali, né? E agora, vindo aí eu acabei saindo do banco, aposentei, veio a pandemia logo em seguida. Na pandemia, vendo toda essa situação ocorrendo, pessoas perdendo emprego, indo para a rua, eu conheci uma pessoa na rua, que aí a gente começou a querer fazer um trabalho e iniciamos em casa o trabalho de chocolate. Comprei lá os aparatos lá necessários, começamos a fazer chocolate, começamos a pôr 30 pães ali, chamei meus irmãos, meu irmão gêmeo não pôde, mas meu irmão mais velho pôde, meus sobrinhos, minha cunhada, e começamos a fazer. E aí a gente conheceu na rua pessoas que tinham acabado de perder o emprego, estavam na rua, um ex-chapeiro e tantas coisas. E começamos a levar o chocolate para a pessoa que está ali abandonada, que a gente chama o lobo solitário, está sozinho, passando um frio, numa situação às vezes muito difícil, e a gente com condições de poder ajudar. Cara, então isso começou a acender em nós, esse trabalho. Depois, alguns amigos do banco, reencontrando, né, num almoço, eles ficaram sabendo, que eu comentei, porque eles queriam saber o que eu estava fazendo, porque eles estavam querendo se desenvolver um trabalho social. Bom, aí vieram comigo também nesse chocolate. E nós estamos até hoje fazendo o chocolate com algumas poucas pessoas, não é nada grande, em que a gente está fazendo na rua. E também estamos agora, por incrível que pareça, semana que vem nós estamos fazendo uma reunião no Paz e Amor para revitalizar os 2 trabalhos de chocolates que tem de terça e sexta, pela necessidade, porque as pessoas também vêm, vão, voltam, daqui a pouco desistem um pouco, então tem que ter uma persistência. Então a gente está fazendo uma reunião para reativar e eu trazer o trabalho de casa para dentro do Paz e Amor. Então a gente está pensando nisso daí, mas é uma delícia fazer esse trabalho. É bom. E como que a sua alma se sente quando você consegue fazer esse trabalho? É uma realização que, olha, eu vou falar, é onde eu me sinto melhor, mas eu me sinto melhor como se eu tivesse, assim, aplacando dentro de mim uma... a gente traz aquela coisa, né? A gente não sabe mais se é uma culpa ou se é uma dívida, se é um, né? Mas é como se eu me sinto melhor. Eu vou dormir com a alma mais leve. Eu acordo no outro dia, fico pensando, aquilo me dá uma sensação de segurança interna, de que eu estou fazendo uma coisa boa para mim, principalmente, para a pessoa, porque a gente faz o bem, mas na verdade quando a gente faz o bem, a gente está fazendo bem para nós. E tem um amigo meu, inclusive que trabalha comigo, que estava lá, que ele fala assim, mas o que você está fazendo não vai resolver nada para ninguém. Porque ele vai continuar na rua, a pessoa vai continuar. E você está fazendo bem, mas é para você, não é para ele. Você está sendo egoísta. Aí eu falei assim, mas se eu for pensar assim, e se todo mundo pensar assim, ninguém vai estender a mão para mais ninguém na Terra. Na vida. A gente tem que pensar assim. Eu entendo o que ele fala, mas eu discordo muito disso. Eu discordei, Frei. Porque assim, quando você dá atenção, para um morador de rua, por exemplo, aquilo eu trouxe um rapaz aqui, o Will, que ele é muito... Eu chamo ele de humanista. Ele trabalha com prótese dentária e tal, ele tem o consultório dele em Santana. E aí, tem um morador de rua lá, que tal. Então ele sempre que ele pode, ele vai, ele compra café com leite, pão, leva, mas ele não dá e vai embora. Ele sente e fica conversando com ele. Legal, isso é e ele faz isso, que eu sei. Então, quando ele dá vida para a pessoa, ele tocou Deus, ele tocou tudo. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, Abel, é muito delicado. Não dá para ter esse julgamento, não vai resolver, porque quando as pessoas são muito matemáticas, elas pensam em números, elas não pensam no humano. Exatamente. Ela pensa no resultado final. Sabe? Então, assim, sabe aquela frase, quem
quem bate esquece e sim. quem apanha nunca esquece. É bem isso. É isso Quem recebe também não esquece. A Madre Teresa de Calcutá, quando condenavam ela por fazer as coisas para os outros, falava que ela ficava dando peixe em vez de ensinar a pescar. Ela disse uma coisa muito legal, ela falou: eles estão tão frágeis e tão fracos que primeiro a gente dá o peixe, depois a gente ensina a pescar. Exatamente. Sabe? Você Então, falou tudo. Quando a gente fala de voluntariado, quando a gente fala disso, você tem que olhar para isso. Exatamente. Você tem que olhar para isso com o mais humano possível. E eu vejo nos teus olhos a humanidade que está. Por isso que a gente às vezes fica muito confuso, porque aparecem essas pessoas questionando coisas de uma forma tão, às vezes, bruta para mim, e perde a beleza do amor que Jesus nos ensinou. E que todo mundo tem essa essência dentro de si. Só que eu vejo assim, quando a gente se propõe, se disponibiliza a fazer qualquer tipo, às vezes você sorri pro porteiro do teu prédio que está lá. O fato de você ser gentil, sorrir para alguém, dar um bom dia, qualquer coisa. Eu falo assim, às vezes quando eu estou fazendo alguma palestra ou fazendo uma aula no Paz e Amor, eu faço a seguinte analogia. Se você tiver dúvida que você tem Deus dentro de você, faz só um exercício. Pensa numa coisa que já aconteceu com você. Você está no trânsito em São Paulo, dirigindo, e de repente você, naquele momento, deixa alguém passar na tua frente, o carro, para ceder para a pessoa chegar. E a pessoa te dá uma buzinadinha de leve ali, agradecendo. Se você sentiu um bem-estar naquele momento, isso é Deus em você. Isso é incrível. É a centelha divina começando a querer desabrochar dentro de você por uma coisa tão simples. Então eu falo assim, essa simplicidade é o que a gente traz de bom. E quando a gente, num momento de dificuldade, consegue ter alguém que vem até você, te dá um abraço, te dá um sorriso, te estende a mão, assim, às vezes a pessoa, como você colocou no teu exemplo, uma pessoa simples lá, de uma coisa que você nem imaginava, te dá uma coisa tão boa que aquilo te enche a alma, que você fala, meu Deus, isso é Deus. Então eu penso assim, é nessa hora que a gente desenvolve o bem. Não importa se você está fazendo, pensando nisso, naquilo, o importante é que você comece. Perfeito. Com o tempo lá na frente, isso vai internalizar de uma forma tão boa, te estruturando emocionalmente, que é isso que vai te ajudar. Então, realmente, duas coisas que a gente aprende na doutrina espírita, e que para mim é uma beleza, é você ter duas vertentes para te ajudar na vida. Uma é a prece, que é aquele momento seu com você mesmo e com Deus que está em você, né? Deus, que é aquele momento daquela conversa íntima, e o outro é você procurar fazer bem. O bem não importa como, faça o bem, porque o bem vai te ajudar e vai te fazer bem para você se sentir emocionalmente melhor, se estruturando mentalmente também, dentro daquilo que o mundo hoje está falando, e que eu falo que a Simone Biles foi a grande ginasta aí que soube parar um momento de holofotes em cima dela e falou, eu vou parar esse ano, que foi aquele período, para poder cuidar da minha saúde mental. Perfeito. Cara, aquilo para mim foi... Ela fez um bem para a humanidade que todo mundo hoje está falando de saúde mental com muito mais leveza. E quando as pessoas falam, vou ter um ano sabático, eu acho muito interessante legal, também. Isso é bacana. Mudando um pouquinho de assunto e continuando no mesmo, você falou do chocolate e tal. Aí eu queria falar sobre o Chico e queria falar sobre as 400 famílias, que foi uma criação indicada pelo Chico. Eu queria que você contasse um pouco essa história. Então, o Paz e Amor, ele tem 63 anos de existência. O seu João Cortese e o Dr. Rezende foram os fundadores, né, iniciais, com toda uma equipe, né, no Paz e Amor. E quem orientou o Paz e Amor foi o Chico, através do seu João. E ele, essas orientações foram que deram a base de estrutura espiritual e de didática de como lidar com o ser humano, tanto que o seu João falava assim, abrindo parênteses, primeiro o conhecimento da palestra, o seu João não, o Chico para o seu João, primeiro vamos fazer palestra para depois dar o passe, para depois a parte, porque não adianta, as pessoas vão em busca do quê? Do passe, do fenômeno, da parte da vibração, opa, legal, só que não vão mudar a cabeça, não vão introjetar dentro dela o que ela precisa fazer. Então vamos dar conhecimento, que é o Evangelho, né, o conhecimento espírita,
de uma forma que a pessoa possa refletir, ela toma o passe, mas ela sai com alguma coisa para pensar e mudar. Porque é isso que vale o conhecimento, né? Reflexões para mudança. Agora, o Chico, ele começou a desenvolver e mostrar para nós na casa, e não era eu, né? A gente veio bem depois, né? Mas para as pessoas é o seguinte: para você sustentar qualquer trabalho no bem, qualquer trabalho que você faça no bem, como você disse agora há pouco, sempre vai ter aquelas pessoas que vão falar, não, mas por que isso, não sei o quê. Mas para você sustentar um trabalho no bem, você tem que ter um trabalho, uma casa espírita, por exemplo, qualquer casa religiosa, você tem que ter um trabalho de caridade que trabalhe efetivamente com o ser humano. Perfeito. Atender as 400 famílias não é dar um assistencialismo. Algumas pessoas às vezes falam, mas as casas espíritas dão assistencialismo. Não é bem assim. O Paz Amor, por exemplo, ele não trabalha com assistencialismo. Por quê? Ele busca essas pessoas, as pessoas vêm até ela por indicações, tal, por necessidades todas, e quando chegam ao Paz Amor, eles vão lá querendo a cesta básica, por conta de necessidades materiais, lógico, né, tá ali. Só que o Paz Amor, ele trabalha o quê? Vamos dar educação, não necessariamente a educação espírita, mas a educação de orientação, inclusive, profissionalizante. Perfeito. Então, você vai ter que, olha, tudo bem, nós vamos te ajudar, mas você vai frequentar aqui um curso de gestante, você vai colocar um curso de crochê, tricô, um curso de artesanato, um curso de cabeleireira, um curso... E você vai receber no final do mês, pela sua assiduidade, uma cesta básica, né? E aí vai ajudar. Então, uma coisa... Então... E a gente, é curioso, interessante que a maioria das pessoas que são assistidas na nossa casa, das 400 famílias, a maioria são evangélicos, que vêm de alguma região mais necessitada, e eles vêm até o Paz e Amor, e procuram a casa. Agora, qual o objetivo maior deste trabalho? É sustentar espiritualmente a casa. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Divaldo. Divaldo e o próprio Chico. Os dois faziam a caridade, o Chico e o Divaldo. O Divaldo tinha a mansão no Caminho, né, que a gente sabe lá na Bahia, que ele atendia muitas crianças. O que está por trás do trabalho que o Divaldo fazia de divulgação e de trabalho espiritual? A sustentação dele estava onde? No trabalho de caridade que ele fazia ali. Porque não adianta a pessoa ser um palestrante, e esse é o cuidado que tem que ter. A pessoa que se dedica à doutrina espírita começa a ser... eu vou fazer 1000 palestras, vou fazer palestra, mas não tiver um respaldo espiritual de consistência no bem, de fazer a caridade, de sair um pouco dos holofotes e ir lá atender as pessoas, ela fica muito mais vulnerável aos assédios e ela, como casos que a gente conhece, desvia totalmente o caminho dela. Quantos casos a doutrina espírita, através das obras, nos mostram de pessoas que tinham um início legal, estavam fazendo um trabalho legal, mas de repente começaram pela vaidade, os assédios normais da natureza humana, né? E começaram a desviar o seu caminho. Mas aonde que elas perderam a mão? Elas não tinham uma estrutura de trabalho que desse esse suporte a elas. Então, 2 trabalhos existem nas casas espíritas para sustentar uma casa que faça o bem. E aí é casa espírita, casa católica, evangélica, ou for. A caridade com as pessoas, uma caridade dessa de ajudar realmente as pessoas na questão material, e também na casa espírita você tem que ter o trabalho espiritual de auxílio e fraternidade. A gente chama de desobsessão, mas é o auxílio e fraternidade, o trabalho onde você vai lidar com espíritos encarnados e desencarnados para ajudá-los. São 2 formas de você sustentar um trabalho desse. Porque se você não tiver isso, não adianta você só lidar com o conhecimento espírita. O conhecimento espírita, ele te ajuda, ele te dá uma sustentação, mas Perfeito. Você tem que ter o lado do sentimento, o lado emocional, porque senão você vai correr o risco de virar um tecnólogo espírita que conhece toda a doutrina, mas está faltando sentimento. E às vezes a cura não é só a fome ou a carência, a cura está na alma, a dor está na alma. Exato. Quando eu vou atender alguma pessoa, que eu olho para os olhos dela, eu sempre olho, quando eu vejo dor, isso me comove muito. E eu vou indo até chegar nessa dor. Na hora que chega nessa dor,
simplificar essa dor. Perfeito. E aí a gente vai trabalhando isso. Uma pergunta, assim, que é uma dúvida para mim, ao mesmo tempo é um questionamento. No último censo, descobriu-se que o kardecismo está diminuindo a quantidade de pessoas. Mas eu queria fazer um parênteses aqui. Eu atendo todos os tipos de pessoas e tal, e a gente fala muito sobre espiritualidade. Inclusive, embora eu não seja um kardecista praticante, eu sou um kardecista de alma. Né? Eu respeito as doutrinas, os ensinamentos e procuro pôr em prática na medida do possível. Então, muitas vezes, quando a pessoa está muito doente, eu indico as duas coisas que você falou aqui: terapia e kardecismo. Perfeito. Buscar tomar um passe, ouvir uma palestra e tudo mais. O que eu tenho percebido, Abel, é que quando você faz um censo, fala um monte de coisa, mas todas as pessoas de cada 10, 20 pessoas que eu atendo, 8 pessoas são católicas, são budistas e tal, mas todos vão tomar passe no kardecismo. Ou seja, entendi. Sabe, então, de uma certa forma, talvez a juventude não esteja indo tão profundamente como deveria, mas na prática, eu acho que esse censo ele precisa ser repensado. Perfeito. Assim como o kardecismo precisa ainda encontrar uma facilidade. Sim. Para atrair melhor essas pessoas. Para atrair melhor essa coisa. O que você pensa a respeito? Estou errado no que eu estou falando? Não, você está certo, porque quando eu saio o censo, a gente começa a se perguntar, poxa, a primeira questão do censo é criar o questionamento. Por quê? Né? Então tem várias situações que você pode estar pensando. Só um parênteses para você saber. Eu atendo, desde que começou a pandemia, eu comecei a atender online, que eu não atendia. Eu preferia presencial. E por conta disso, eu acabei atendendo comunidade do mundo inteiro, pelo menos nos 40 países de brasileiros que moram. E assim, para minha surpresa, o que os brasileiros fazem? A maioria se reúne para fazer o evangelho. Isso, exatamente. No mundo inteiro. Então, ele está muito mais disponível e tal, do que a gente imagina. Exatamente. Na verdade, assim, a doutrina espírita ela é interessante porque ela te dá uma autonomia. Por quê? A autonomia o que é? Ela não te prende a nada. E você começa a desenvolver uma liberdade, uma autonomia, né? Já entendendo a tua responsabilidade, a tua consciência, né, propósito de vida, que é o objetivo principal. Tem pessoas que se sentem bem e já se afastam, pode ser. Tem pessoas, como eu, por exemplo, que eu quero estar ali porque ali eu me alimento. Na verdade, eu até falo que quanto mais você estuda para dar uma aula, é você que aprende muito mais do que quem está lá, porque a absorção é pequena de quem está ouvindo, mas de quem estudou para passar, puxa, você aumenta, porque você reflete naquilo que você vai falar. É sempre assim, né? Agora, o que eu vejo? Tem pessoas que falam, tá bom, isso aqui já para mim, ok. E as pessoas se afastam. Tá certo, tá errado? Né? A gente fala assim, é estranho, né? Porque o ideal seria que a pessoa continuasse, porque da mesma forma que ela recebeu, será que ela pode dar? Mas isso não é uma cobrança, mas não é. Mas é uma questão de se pensar, até que o povo, tá bom para mim, mas quanto que eu estou fazendo disso, né? Pode ser que faça na vida. Não tem como a gente mensurar ainda, não sei, pelo menos eu não consigo. Mas o que eu penso é o seguinte, as pessoas, o que acontece hoje é o seguinte, depois da pandemia, veio uma ferramenta que é essa do online. E a gente começou a ter bastante informação online, podcasts como esse, por exemplo, podcasts espirituais, aulas, palestras. E isso veio para ficar. Nós não podemos chegar e falar, como eu já ouvi, não, porque não pode mais ter esse negócio online, porque senão as pessoas não vêm no centro. Espera lá, isso daí veio, não foi por acaso. Isso está atingindo vários países e as pessoas, como você falou, tem muita gente que faz evangelho, tem muita gente que segue a essência da doutrina espírita, estuda, mas na verdade não frequenta um centro espírita. E aí você precisa analisar. Tá certo, tá errado? Não é a questão. O centro espírita ele é importante, porque o centro espírita é que vai te dar a base para se estruturar espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, dentro daquilo que você está realizando. Você ficar só ali no vídeo, beleza, tal, você aprende tal. Mas quando você se embrenha ali para trabalhar junto com pessoas, ali que você vai começar a crescer. Então, esse é uma clareza que para mim
mas que para muita gente pode ser, não, para mim tá bom, né? Mas se a pessoa também está usando no seu dia a dia, ótimo. Mas eu acho que quando você está numa doutrina que te dá essa liberdade, você fala, poxa, eu recebi, posso doar, você se completa mais. Não tem uma obrigatoriedade, ninguém vai ficar falando, viu, você recebeu, agora você não está ajudando. Doutrina espírita não é isso. E se alguém dentro da casa espírita estiver fazendo, está fazendo errado. Porque não é para fazer isso, é deixar com que as pessoas cada um busquem. Agora, é interessante esse fenômeno que a gente percebe. Houve uma redução, né? Esta redução, aí sou eu que estou falando, eu não tenho nem base, mas é um acho meu. Um achismo mesmo. Um achismo mesmo, né? Eu acho que tem muita gente que já se sente bem pelo que recebeu e vai continuando por si só através das mídias, através dos recursos audiovisuais, né? Sim. Tem gente que não quer o compromisso de estar dentro de uma casa, isso é uma realidade. É muito interessante, por exemplo, eu trouxe uma menina aqui no podcast para falar sobre o pai, que foi que era messiânico, que foi um grande ministro da igreja messiânica, que é uma igreja que eu admiro bastante, japonesa e tal, mas ela pratica o Mahikari, ela foi criada nisso, mas ela se tornou também kardecista de fazer o evangelho em casa. Essa menina é muito interessante, a entrevista que eu fiz com ela foi muito legal. Então, existe muita gente, Abel, que tem o kardecismo no coração. Exatamente. Porque o kardecismo ele é uma coisa de alma, de coração. Importante. E é isso que importa. Então, isso que importa. Eu estou falando de números, mas eu nem levo a sério esses números, para ser bem sincero. Eu levo a minha rotina, o diálogo que eu tenho com as pessoas. Exatamente. Porque essa essência da doutrina espírita é o mais importante do que qualquer outra coisa. Até porque eu não considero nem o kardecismo uma religião, ele é uma filosofia de vida muito mais profundo. Quando você entende o que é uma reencarnação, você começa a mudar filosoficamente a tua vida, porque você começa a dar um outro sentido para a tua vida. Antes, começo e depois, né? O meu trabalho, ele parte do Kardec. Quando eu fui para Paris, eu fiz questão de ir no túmulo do Kardec, e eu fui com uma amiga que não conhecia muito a história e tal. Eu comecei a chorar de emoção, e ela chorou junto de ver a minha emoção, porque eu fui ali agradecer tudo que esse ser iluminado trouxe para a vida e trouxe para a minha vida, porque ele me trouxe respostas que me fez entender muita coisa, inclusive me absolveu um pouco de algumas culpas que estavam ali dentro da minha alma. É verdade. Né? Eu conheço muitas pessoas que são espíritas não praticantes, mas que são pessoas boas e que fazem o bem. Eu sou essa. Então, na verdade, assim, não necessariamente que você precisa estar numa casa. O que é importante é você poder trabalhar este conhecimento para a tua vida. E que vai, de uma forma ou de outra, envolver essa ou aquela pessoa, mais próxima ou não, mas que vai ajudar também a irradiar esse lado. Porque muito mais do que você falar é como você vive. E isso é que faz a diferença para as pessoas perceberem quem você é. Perfeito, Abel, foi uma honra ter você aqui. Acabou? Já acabou. Poxa, que beleza. Mas eu vou pedir para você... Eu vou pedir para você deixar uma mensagem linda para as pessoas, se você puder. E a gente volta a fazer um outro, se você tiver disponibilidade. Poxa, com certeza. E a gente fala de outros assuntos, tá? Porque eu acho que o importante é deixar essa mensagem, a sua história, o que você colocou. E eu peço para todos os meus ouvintes prestar atenção no Abel, porque ele é um ser realmente iluminado. E eu tenho uma familiaridade com ele, que é essa coisa do questionar a existência. Isso é que me faz viver com alegria. Olha, se eu puder com o meu coração falar da minha história de vida, busquem. Eu ia falar assim, busquem. Assim, busca estudar, busca ler, busca conhecer. E quando eu estiver apertado com algum problema, e eu tenho muito disso, eu e meu irmão, quando me dá um calo perto, eu não fico, eu peço ajuda e eu vou buscar. Então eu diria assim, busque ajuda para você ser feliz e não se trave na primeira obstáculo, sabe? Vai vencendo esses obstáculos. E para quem está triste, sem rumo e por acaso está nos ouvindo, que livro você indicaria? Pode ser um romance espírita, um livro que ajudasse a pessoa naquele momento
através dessa leitura? Olha, eu gosto muito de livros do Chico, que são livros que ajudam a gente a pensar e refletir um pouco da vida e também dessa questão Mas da para quem está doutrina iniciando, qual espírita. que você acha que é muito acessível e vai tocar o Olha, coração eu gosto muito do livro Há 2000 anos. há 2000 Há anos? 2000 anos. E ele tem uma sequência, né? 50 anos depois, Ave Cristo. É um livro que, pelo menos para mim, me tocou demais. Perfeito. Então fica a dica. Há 2000 anos do Chico Xavier, Excelente. que Excelente. também é uma pessoa incrível. Abel, obrigado. E para você que está aí, vamos buscar sempre a paz, o amor, a serenidade. E hoje eu estou muito feliz de conhecer o Abel, dele poder falar, dele poder nos ajudar a entender a existência. Porque o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, entender a É existência. isso mesmo. Gratidão, universo. Eu que agradeço aí, Aguinaldo, viu? Obrigado. Carinho, viu? Obrigado mesmo.